Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos vocês, dando continuidade ao Gita, nossa aula de ontem, né? Nós estamos verso Marcelo, verso 14. Nós estamos vendo aqui a passagem na qual o Gita, né, o Krishna, elabora sobre a natureza de Deus, a natureza de Ishvara, né? E ele deixa muito claro que a natureza absoluta de Ishvara é o que realmente liberta o indivíduo do samsara, né? Desse senso de sofrimento, limitação, etc., né? Então, ele deixa isso bem claro, mas ele deixa claro que inicialmente é difícil nós buscarmos, né, a natureza nirguna do Atma, do ser, e, portanto, é muito válido que nós procuremos compreender a natureza saguna de Deus, do ser, daquilo que é, né, o nosso Criador aparente, né, no qual nós, jivas aparentes, interagimos com o propósito, com o objetivo, né, de crescermos e compreendermos a nossa real identidade, que é livre e independente desta ordem aparente, né? Então, no verso 14, aí ele começou a falar dos indivíduos, os indivíduos que compreenderam a natureza superior de Deus, né, e buscaram essa compreensão, e a compreensão da natureza superior de Deus é uma compreensão que não dá muito espaço para uma devoção dualista, né? Porque como é que você vai ser devoto de si mesmo, né? A, do- a devoção requer um objeto de devoção. Quando o objeto de devoção é o devoto em sua natureza, essa devoção dualista não tem muito espaço. Por isso que as deidades são importantes, porque elas servem como símbolo daquilo que é a sua própria natureza, aparecendo como uma deidade, permitindo que a devoção dual, né? Sem um símbolo é difícil a devoção, né? Mas aqui ele fala que essa devoção é importante, louvando-me constantemente, com esforço, né? Constante, né? Um esforço, uma dedicação e um esforço, uma disciplina, uma determinação firme, e rendendo-se a mim. Rendendo-se a mim, naturalmente, já se refere à sua natureza saguna. O que é render-se a mim? Render-se a mim é renda-se às minhas leis e princípios que estruturam o Dharma. Render-se a Ishvara é render-se ao karma, as leis do karma, né? Essas leis que estruturam o campo do ponto de vista do jiva, né? O jiva humano, né? Que tem essa problemática de mental, emocional, né? Que causa o assim dito sofrimento psicológico humano. A gente não vê realmente galinhas e outros animais sofrendo de problemas psicológicos, né? Mas os seres humanos são os únicos. Então, compreender Deus, aceitar Deus, se entregar a Deus, se render a Deus, é simplesmente aceitar as leis do karma, tá? Eu recebo, sim, sempre os frutos dos meus karmas. O meu parábada são, né, os frutos, né, que são meus, né, aquilo que eu semeei, eu colhi, né? Não tem jeito, né? Então, a gente aceita com elegância, a gente aceita com equilíbrio, a gente aceita com força,
né? Então, tudo isso faz de mim um devoto. E eu estou sempre firme na busca pela compreensão e aceitação daquilo que eu não posso mudar, são as leis do karma, as leis éticas, as leis morais, dármicas, que precisam ser observados, porque, caso contrário, eu vou sofrer da problemática do samsara, que é uma dor psicológica que faz mal mesmo, né? Então, o objetivo superior é, né, compreender a natureza superior de Deus, mas isso passa pela devoção dual, no qual o objeto de devoção é um símbolo do Atma Nirguna, né? O símbolo do Deus Nirguna, o símbolo do Brahman absoluto, do Brahman superior que nós somos, né? E a resolução, qual é a resolução que ele fala aqui, né? Esforço com resolução. A resolução é que o propósito da minha vida, depois de eu ter vivido já essa vida e tantas outras, né? Eu alcançar essa compreensão final a respeito da natureza superior de Deus, que passa pela compreensão da natureza inferior de Deus, né? Porque eu compreendi que somente a compreensão dessa natureza superior é que vai me libertar da problemática do samsara. E por quê? Porque somente a compreensão da natureza superior de Deus resolve a problemática do samsara. E não é somente a compreensão da natureza superior de Deus, mas é a compreensão e a reivindicação a Ram Brahmasmi. Eu também sou esta natureza superior. O Atma do Jivatma é idêntico ao Atma de Ishvara e de Paramatma, tá? Existe somente um Atma. Então, a compreensão da natureza superior do ser de Brahman como consciência pura, né, é a única compreensão que liberta, mas desde que essa compreensão não seja simplesmente uma compreensão acadêmica, uma compreensão de a natureza superior de Deus como alguma coisa outra que eu mesmo, entendeu? Se eu coloco isso a nível de dualidade, eu conheço a natureza superior de Brahman, eu ainda não estou livre, porque a única coisa que liberta no final é a reivindicação que diz, e a propósito, eu sou de mesma natureza Brahman, eu sou de mesma natureza não dual, purna, né? É isso que liberta. Se eu compreendo a natureza saguna de Deus, a gente vai abordar isso principalmente no próximo arquivo, muito belamente, muito lindamente, né? A gente tem uma infinidade de aspectos, de características, de atributos, né, de qualidades desse saguna Deus, que não tem fim. A gente vai querer compreender tudo, 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 tudo a respeito deste Deus saguna, né? E no final das contas, a gente vai compreender que Deus Saguna é a inteligência que rege tudo isso, que suporta, que sustenta tudo isso, que recicla tudo isso. Então, no final, a gente está lidando com uma natureza de um Saguna Deus, que é alguma coisa que, embora eu seja parte integrante deste Saguna Criador, Deus Criador, ainda assim eu não posso dizer eu sou esse Saguna Deus Criador, né? Porque Deus, Saguna, Deus Criador, é a totalidade dessa manifestação, que inclui principalmente a causa inteligente, né? Que é o conhecimento que sustenta, que rege tudo isso. Então, eu jamais posso me identificar com Saguna Deus e dizer, eu sou Deus, né? Eu tenho o meu Deus, eu sou o Deus. Tem tanta confusão neste âmbito, né? Não, então eu não consigo realmente reivindicar eu sou o Saguna Deus, seria simplesmente uma viagem do ego, né? Muito infantil, né? Muito precário de achar que não, eu sou onisciente. Não, isso se refere a este princípio suprema inteligência, que é puro Sattva-guna. Não, eu estou aqui sob a influência de rajas e tamas, mas eu tenho um pouco de Sattva-guna que me permite compreender a natureza superior de Deus. É a única compreensão que é fácil, é a natureza superior de Deus, a natureza nirguna de Deus. Por que que é fácil? Porque é minha própria natureza. Mas essa ficha tem que cair, você entende, Mariné? Tem que cair de forma que ela não volte a subir de novo. Parece que nos dias de hoje eles fazem fichas de borracha, ela cai e volta, né? Ela cai e volta, né?
Então, é mais ou menos esse o tema, tá? E essa resolução foi muito enfatizada nesta última passagem, e o Swami conclui dizendo que a parte mais difícil do Vedanta é desenvolver essa clareza, essa convicção, essa determinação que requer um intelecto, né, com uma capacidade grande de discriminação e não apego às coisas do mundo. E quando que você vai começar a desenvolver essa qualificação? Eu comecei já no início. Desde que eu encontrei o Vedanta Brasil, eu aceitei o fato de que nós temos que ser qualificados e eu estou desenvolvendo. E por quanto tempo? Isso eu deixo por conta do Criador, Ishvara, Saguna Ishvara. Eu deixo por conta dele. Ele que rege tudo isso, né? Ele vai me dar o meu palan em termos do resultado desse esforço por esta compreensão final da minha natureza Nirguna Atma, eu deixo por ele. Ele que sabe, ele que conhece esta equação tão complexa, né? Que é muito além da compreensão intelectual humana. Então, ele vai saber o momento no qual essa compreensão estará estabelecida, me libertando, portanto, da doença do samsara. Eu deixo por conta dele, mas eu sei que as qualificações são necessárias. Ninguém é realmente 100% qualificado, nem mesmo os ianes são ianes porque foram 100% qualificados. Não, a gente precisa de um pouco de qualificação, um pouco de qualificação que permita o quê? Aquele momento de clareza, aquele momento de intenso sattvaguna, né? Que possa compreender e permitir que a ficha caia, né? E essa compreensão depois com um nível razoável de Sattvaguna é suficiente para manter aquela convicção, um conhecimento, um autoconhecimento livre de sombra de dúvida, principalmente quando nós permanecemos associados às escrituras e ao nosso guru, né? Mas tem gente que sai batida por aí, não preciso mais de guru, né? Perigo, o ego vem pela porta da cozinha de novo e assume o controle da casa. Então, Karma Yoga é o início desta preparação. O Passana também passa por Passana, né? É importante, vai desenvolver ainda mais a capacidade de foco da mente e, e a observação do Dharma, que são os valores éticos, morais, kármicos. Tudo isso fará de mim de uma pessoa religiosa, espiritual, preparada, qualificada para o Nididhyasana, o Shravana, Manana Nididhyasana do Vedanta, né? Isso requer um esforço apropriado. O esforço não basta, nós temos que, né, fazer um esforço e ainda assim contar com o quê? Com a graça do Senhor, né? Nós vemos isso em diversas passagens desse capítulo, né? A gente faz, mas no final das contas, a graça do Senhor é o que vai determinar o nosso parâmetro, né? O Swami, que é um mestre, né, nas Escrituras, ele nos diz aqui que, a propósito, no sétimo capítulo, o esforço individual do Jiva na busca por esta compreensão libertadora foi destacado, né? A ênfase era no esforço, o exercício do livre-arbítrio, né? Sem o qual o indivíduo é simplesmente à mercê do destino, né? A vida é uma loteria, as coisas acontecem de modo caótico, né? Então, até o capítulo 7, os primeiros 6 capítulos foram destacando a necessidade deste exercício, esforço individual, e esses próximos 7 capítulos, né, são dedicados à graça do Senhor, que é muito bonito também. Portanto, ambos são importantes. O meu exercício, o meu esforço, né, e também a consideração de que a graça do Senhor é que vai determinar, né, a minha libertação do samsara. Por que que a graça do Senhor é um elemento tão importante? Porque quando a gente analisa o que é a graça do Senhor, parece algo muito abstrato, né? Vago, abstrato. Como é que é essa história de a graça do Senhor? Quem é que pode, né, comentar sobre isso?
Ambos são importantes, a graça do Senhor e o exercício do livre-arbítrio. Se eu não considero a graça do Senhor, eu estou simplesmente descartando o fato de que os meus esforços, por melhor que eles sejam, ainda assim são limitados. O ego vai pensar, não, tudo depende do meu esforço e da minha capacidade mental, emocional, intelectual, e eu consigo aquilo que eu quero moksha e eu consigo. O que ocorre com isso? Ocorre que isso se torna já um obstáculo, porque o ego do indivíduo, ele não incluiu o Criador no âmbito deste processo de libertação do samsara. Ele acha que não, tudo depende somente de mim, eu não caio nessa história de que existe um Criador. E do ponto de vista da graça do Senhor, a graça do Senhor nada mais é do que todas as leis operando no campo que corroboram para o meu Parabhada Karma. Não só o Parabhada Karma, né, em relação à busca pela libertação do samsara, mas todos os meus desejos, todos os resultados das minhas ações, elas surgem, né? Elas são fornecidas por esse sistema Ishvara, que é desenhado de modo inteligente, que jamais comete um erro, que sempre nos fornece aquilo que nós merecemos, não necessariamente aquilo que a gente quer, porque quer, quando quer, mas aquilo que a gente merece, né? Então, a importância da graça, de compreender e invocar a graça do Senhor, é que isso faz do ego um ego o quê? Humilde. Um ego arrogante jamais consegue reconhecer a realidade. O ego do indivíduo tem que estar muito purificado, o coração do indivíduo tem que estar muito purificado. Só para ilustrar, o Papai Gico é uma pessoa que não tinha um ensinamento muito sofisticado, era uma pessoa muito simples, mas ele dizia uma coisa muito bacana e fácil da gente compreender. Ele dizia assim: o coração do indivíduo ele tem que se tornar tão puro, tão puro, tão puro, tão humilde, genuinamente humilde, que o Senhor se apaixona pelo indivíduo e salva ele do samsara, né? De uma forma poética, né? Ele dizia o quê? Ele dizia, você tem que purificar, 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 até que você compreende que não importa os seus esforços humanos, eles são todos limitados, e quanto mais você força, mais arrogância você está apresentando no altar do Senhor, e nada disso irá produzir esse resultado, porque a ficha só vai cair quando o ego arrogante tiver realmente sido purificado no altar da graça do Senhor. É um purificador, esta devoção, este invocar a graça do Senhor, é um grandíssimo purificador e preparador do coração, da mente humana, de modo que esta compreensão final possa ocorrer. E eu falo tudo isso de experiência direta. Eu passei uma vida buscando esta compreensão final, e no final das contas, depois de eu ter sido surpreendido por uma passagem na minha vida, na qual minha mente se tornou satífica e meditação começou a ocorrer espontaneamente, facilmente, aí eu comecei a acelerar essa busca. Eu sabia que eu estava buscando a compreensão daquilo que é Deus, que é a minha própria natureza, mas eu não tinha o Vedanta. E aquilo foi me frustrando, frustrando, frustrando. Eu abandonei as minhas meditações, abandonei tudo, e no final das contas eu me encontrei numa situação que era uma redenção, não sei se é redenção, uma entrega total ao Senhor. Alguns de vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso. Eu não tinha mais sadhana nenhuma, não fazia mais nada, entendeu? Eu tinha lágrimas, né, de frustração, de devoção, onde eu simplesmente dizia, né, eu quero encontrar com você, eu quero encontrar com você, eu quero ver diretamente, né, que eu sou você e você sou eu, né? Se revele diante de mim, né? Tudo de um modo confuso, né? Mas meio abstrato, meio confuso. E eu buscava essas coisas, né? Com um desejo tão grande, eu cheguei ao ponto de dizer assim: leva a minha vida, eu quero morrer aqui, mas eu quero que você revele essa verdade para mim a respeito da minha real identidade em você, tá? Então, no final das contas, depois do ego do indivíduo ter feito de tudo, né, sempre contaminado pela arrogancinha do ego, né,
No final, ele se entrega, ele se rende à graça do Senhor, com muita humildade, né? E diga, seja feita a sua vontade, né? Então, a compreensão da graça do Senhor como a totalidade, né, de todos os fatores, ou como o elemento que mais purifica a arrogância do ego humano, é fundamental neste processo, fundamental. Então, ambos são importantes, o nosso esforço e a graça do Senhor. Tem uma passagem interessante aqui, na qual ele fala que... Ah, não, não vou repetir isso, não. Então tá, o verso 15, adorando através, né, adorando através do Yajna. Alguns buscadores pensam em mim. Eles me adoram de muitas maneiras, tão diferentes de si mesmo, tão idênticos consigo mesmo, ou como multifacetado, né? Então aqui ele começa a descrever diferentes tipos de devotos, né? De pessoas que se voltaram para Deus, né? E aqui ele se apresenta, aqui ele se refere mais em sua natureza superior, dizendo assim, existem aqueles que voltam para mim mais através do caminho da compreensão, mas com uma atitude, um yajna de devoção, e assim eles pensam muito em mim, porque são indivíduos mais intelectuais, eles estão mais interessados em compreender a natureza saguna, nirguna de Deus, do que sentir Deus, né? Então, eles me adoram de muitas maneiras. Então, qual é o primeiro nível de devoção, né? Eu simplesmente eu vejo Deus, né, representado pela minha deidade, a minha divindade pessoal, Krishna, por exemplo, né? Qualquer que seja a divindade, né? Jesus, né? Qualquer que seja a divindade, são todos representantes daquilo que é o Saguna Deus, cuja natureza é Nirguna Deus. Está ficando mais claro tudo isso, Marilete? Então, tem aqueles que querem simplesmente ver o Deus como meu Deus pessoal, né? E é diferente deles mesmos, né? Depois tem aqueles que veem Deus como, né, como diferente de si, aqueles que veem Deus como a totalidade, né? A totalidade manifesta. Eu não sei se refere a isso, porque existem três tipos de devoção, né? A devoção para uma divindade única, a devoção para Ishvara, para a devoção para com Deus, vendo que Deus é manifesto como todo o universo aparente, né? E depois a devoção para com o Deus em sua real natureza, mas como um multifacetado. Me parece a totalidade do manifesto. Tem uma distinção aqui que não clicou para mim, mas vai clicar agora. Eu mantive Deus como meu objetivo. Agora, esta compreensão de Deus também evolui gradualmente. Portanto, minha apreciação inicial de Deus é de um tipo. Então, meu entendimento se transforma e cada etapa nesse estágio, a minha apreciação se expande, né? Tem três níveis de compreensão a respeito de Deus. A fase inicial, Deus é apresentado como o Criador do mundo. Dizemos que Deus cria o mundo na linguagem sástrica, dizendo que o Senhor é Nimitta Karana, é a causa inteligente, tá? Então, Deus cria o mundo, ele tem a inteligência para criar o mundo, tem a inteligência para sustentar e reciclar tudo de momento a momento, exatamente como um carpinteiro, usando de uma matéria-prima e usando do seu know-how, da sua capacidade inteligente, ele sabe criar os móveis de madeira, né? Então, da mesma forma, é dito que Deus cria o mundo, portanto, temos uma ideia de Deus, assim como um carpinteiro, né? Qualquer criador, um pedreiro, né? Qualquer coisa, um tecelão. Ok. Se o Senhor deve ser omnisciente, todo-poderoso, omnipresente, esse Senhor é representado por muitas cabeças. Então, dentro da cultura védica, existem diversos modos de
ilustrar esse Deus omnipresente, omnisciente, que sabe tudo, que é a causa inteligente do universo. Entre elas são imagens de algumas deidades que possuem muitos braços e muitas cabeças, indicando que, tudo simbolicamente, né, indicando que ele tem o conhecimento de tudo e ele é o princípio que faz tudo, né, por trás de todos os jivas que agem, né? Então, apresenta faces, diversos braços, diversas tudo isso, e tem essa passagem bonita, né? Essas quatro cabeças que aparecem nesta deidade, né? Elas representam os quatro Vedas, né? Essa é uma passagem bonita, que é o Brahmadi. E você obtém a imagem de um senhor onisciente, com uma formação particular. É um Deus personalizado que você visualiza como Vishnu repousando no oceano de leite. Então, agora ele traz esses três princípios, né? Os pilares da cultura védica, no qual Deus é apresentado como a, a causa inteligente, né? Que cria o universo, que mantém o universo, aí depois ele tem a sustentação deste universo feito através do Vishnu, e aqui ele aparece como repousando no oceano de leite, né? Eu não conheço muito bem toda essa simbologia védica e eu não entendi, não entendo muito bem o porquê deste oceano de leite. O leite, ele é um elemento importantíssimo, né, na cultura védica de milhares de anos atrás, porque a princípio ele era a fonte nutritiva, né, da vida, né? Não sei exatamente do que se trata este leite, vamos ver se fica mais claro aqui. Aí ele apresenta aqui um stotram do Vishnu Sahasranama, na região do Oceano de Leite, sentado numa guirlanda de pedras preciosas puras, adornadas com pérolas que lembram gemas de cristal, com detalhes brancos como as nuvens, com chuvas de néctar livre, nos deliciando que o lótus e o cetro das montanhas sagradas, segurando uma concha, seja a nossa alegria. Então, ali tem muita poesia, né? E muito simbolismo que eu não compreendo. A propósito, sempre que tiver passagens assim que eu não compreendo, se vocês tiverem esse tipo de conhecimento, né, por exemplo, dessas simbologias, fique à vontade de contribuir também, né, durante a classe. Você tem uma Tirodamvak Pradesh, região do Oceano de Leite. Oceano de Leite. E se você é Shiva Bhakta devoto, você tem uma foto de Jiva lá neste Oceano de Leite. Depois de ter progredido um pouco mais, então as escrituras introduzem o segundo nível superior de compreensão a respeito da natureza sabuna de Deus. Deus, então, se torna uma pessoa. Então, aí que Deus se torna uma deidade, né? Então, no primeiro nível, Deus é a causa inteligente, ele é representado por diversos símbolos dessa inteligência, né? E, naturalmente, para ele criar este mundo, ele precisa da matéria-prima também, né? A matéria-prima é dita ser, né, também parte integrante desse Deus, porque ele é não somente a causa inteligente, como a causa material. Então, aqui no segundo nível, ele diz que esse Deus, ele se torna uma deidade, ok? Da causa inteligente, ele se torna uma deidade para facilitar a compreensão o upasana, né, dos buscadores da compreensão deste Saguna Deus. Qualquer coisa que seja limitada por atributos, por uma forma e por um name, é limitado. Então, esse Deus é um Deus o quê? Limitado também. Por quê? Porque se ele se encontra nesta forma, ele não se encontra em todas as formas. Se ele se encontra aqui no templo, ele não se encontra fora do templo, e assim por diante, né? Portanto, quando você estiver intelectualmente pronto, passa a aceitar o próximo nível, que as Escrituras dizem que Deus, nós não dizemos cria o mundo, mas Deus se tornou o mundo.
Então, primeiro nível, isso aqui é um ângulo diferente de análise da compreensão, que é diferente um pouco da análise dos tipos de devotos, né? Aqui é mais do ponto de vista da compreensão. Então, no segundo nível, você vê que Deus não criou o mundo, Deus aparece como o mundo, ou se tornou o mundo. É a causa do mundo, ele se tornou o mundo, ele é experimentado como o mundo, portanto, esse Deus não está confinado em nenhum templo, em nenhuma forma, em nenhum atributo de nenhum desses símbolos, né? Mas ele se encontra manifesto em todo o universo como o universo, né? No Taittiriya Upanishad é dito que ele, Brahman, desejou que eu me torne muitos, que eu possa nascer e morrer. Ele, então, aparecendo como Jivatma, executa austeridades e disciplinas, né? Tendo realizado tantas disciplinas austeras, ele criou tudo isso que existe. Então, ele teve que passar por um processo de sadhana para se tornar realmente o Brahmanji, né? Brahmano ilimitado, sem nenhum atributo, teve que passar por diversos processos, né? Disciplinares para desenvolver essa inteligência e criar o mundo que tudo existe. Tendo criado tudo isso, ele disse: como é que eu posso criar esse mundo, né? A menos que eu penetre, eu entre nesse mundo para vivificar e animar este mundo, né? Tendo entrado neste mundo, ele se tornou o ser por trás de tudo que existe neste mundo. Ele se tornou Sat, ser e não ser, e o definido e o indefinido. Ele se tornou todos os pares opostos, né? Que o Jivatma experimenta neste mundo. Conhecimento, ignorância, verdade, mentira, bondade e ódio, amor e ódio. O Satya, o verdadeiro ser, tornou-se tudo isso, todos os pares opostos. Portanto, este Brahman é chamado de Satya, a única realidade, o verdadeiro. Sobre isso é também o seguinte verso. Então, tudo isso são compreensões, muito embora seja um verso upanishádico, elas são compreensões que comprometem a verdade absoluta, né? Passando essas noções de que Deus realmente, né, num determinado momento, teve um desejo para se tornar muitos. Isso não existe realmente, né? São, são compromissos, né, concessões ignorantes, né, não sábias para facilitar a compreensão inicial daqueles que buscam, né, compreender a natureza de Deus. É como se ele desejasse ser muitos, como se ele estivesse sentido só, e ele, como se ele tivesse decidido nascer e morrer através dos seus jivas, como se ele precisasse, como jiva, executar austeridades, né? Ou como Deus criar, porque ele realiza a austeridade e depois cria tudo isso que existe. Então, a gente não deve levar nada disso literalmente em consideração, porque esses são apontamentos que servem para buscadores da compreensão da natureza de Deus em estágios menos avançados do que o estágio no qual nós, vocês do Vedanta Brasil se encontram, tá? Que não sirva para fazer confusão. Ficou confuso? O Senhor tornou-se todo o universo. Então, agora, onde está esse Senhor? O Senhor está aparecendo como este universo. O próprio Senhor está aparecendo como este universo. Na verdade, este universo com formas múltiplas é a forma do Senhor que chamamos de Vishvarupa Ishvara. Em Vishnu Sharanama, Sahasramana, Nama. Você pode ver isso no seguinte verso. Eu me prostro diante do Senhor Vishnu, que existe em todos os três mundos, que tem a terra como seus pés, o céu como seu umbigo, ar como respiração
lua e sol como os seus olhos, os quatro direções como os ouvidos, o mundo dos deuses como a cabeça, fogo como a boca, oceano como o estômago, em cujo abdômen está todo o universo composto de deuses, homens, pássaros, animais, serpentes, semideuses, demônios, etc., onde brincam e gozam os jivas com alegria. Então, de novo, essa aqui é uma passagem que envolve muito simbolismo. Os simbolismos são lindos, né? Eu não sou um estudioso dos Vedas, eu sou um estudioso do Vedanta. Então, eu não tenho como ilustrar essas passagens do Gita que são representativas mais dos ensinamentos dos Vedas, tá? Mas tem muita coisa bacana aqui, né, a respeito desses símbolos, né? Só que eu não tenho, não sou em grado de ilustrar e também seria um pouco dispersivo para o propósito do nosso grupo, tá? Eu acho que nem mesmo o Swami Paramarthananda elabora muito nessas passagens simbólicas. Mas a gente pode ver, né, que a terra é onde o quê? Onde a gente apoia os nossos pés, é aquilo que nos sustenta, literalmente, né? Então o pé está sempre em contato com a terra. Aqui ele fala Vishnu que existe em todos os três mundos, né? Também não sei se o seu homem vai ilustrar se os três mundos se referem aos três estados do Jiva, Atma, né? Adormecido, sonhador e desperto, ou os três níveis, né? Causal, sutil e físico material, mas permanece que o Vishnu ele pervade tudo, né? A terra, o céu. Agora, o céu, como é que você vai linkar o céu com o umbigo? O ar com a respiração é fácil da gente compreender, né? Os pranas inteligentes, eles são derivações que ocorrem deste elemento chamado ar. A lua e o sol como aquilo que ilumina e revela, né? Exatamente como nossos olhos iluminam e revelam nossos meios ambientes, de modo que a gente possa transacionar. Então, as quatro direções como os ouvidos, também eu não compreendo esta analogia. O mundo dos deuses como cabeça, ainda menos. O fogo como a boca é mais compreensível porque o fogo é onde a boca é onde inicia o processo de digestão, no qual os ácidos digestivos irão consumir, né, o alimento, né, convertendo os alimentos em nutrimento, né? Então, é o fogo digestivo que inicia na boca e que se conclui no estômago, em cujo abdômen está todo o universo composto de Deus. Essa parte é mais difícil. Então, o abdômen de Brahmaji ou de Vishnu, né? Onde todos brincam e gozam com alegria. Então tá. No início de um outro texto, nós dizemos que esse Deus não existe lá, aqui ou acolá, na verdade, eles são a terra, são os pés desse Deus, o céu é o corpo do Senhor, o céu, paraíso é a cabeça do Senhor. Então, passagens que colocam essas analogias, dizendo que o Senhor existe no âmbito de toda e qualquer experiência humana, tá? Toda qualquer experiência humana, isso também é o Senhor, isso também é Deus. Então, onde está esse Deus? Se eu perguntar onde está esse Deus, e o que você vai responder? Né? A melhor resposta é assim, onde que ele não está? Né? Onde é que está Deus? Vocês falam tanto de Deus, 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 me diga, onde é que se encontra esse Deus? Né? Os ateus vão, né, falar isso para a gente, né? Falam isso muito frequentemente. Me diga, me explique, me diga onde é que ele está. Onde é que ele não está, né? A melhor resposta. Mas aí, naturalmente, a pessoa vai pensar que você está querendo fugir do assunto, né? Ok. Você não deveria dizer que esse Deus, né, se encontra aqui e ali na morada de Vishnu, né? Mas sim que tudo é a forma deste Deus. Veremos no capítulo 11 do Gita e também no capítulo 7, Krishna ilustrou
Isso também. Ou Arjuna, eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da lua e do sol, eu sou o Omkara, que é a síntese, né, dos Vedas, né? Eu sou o som e o espaço, eu sou a humanidade nos homens, né? E eu sou a divinidade dos homens, eu sou a crueldade nos homens, né? Então, quando a gente entra em contato com descrições a respeito do Lorde, aqui e ali a gente diz, o Lorde se expressa através de todos os pares opostos, mas na descrição, de modo que a gente se sinta atraído por Deus, as escrituras apresentam mais os aspectos positivos de Deus, né? Por isso ele diz, eu sou a humanidade dos homens, né? Poderia dizer o amor dos homens, a divinidade dos homens, mas jamais a crueldade dos homens para não assustar ninguém. Mas lá no finalzinho do Gita tem um momento que Arjuna quer conhecer Krishna como o Senhor deste universo aparente em todas as suas e seus aspectos. Ele fala, não, eu quero te conhecer. Krishna diz, olha, você tem certeza, Arjuna? Eu estou falando coisas muito maravilhosas de mim mesmo, mas no momento que eu me apresentar, né, inteiramente a você, assim como, né, abrangendo todos os pares opostos, você talvez mude de ideia e, né, comece a me evitar, fugir, correr de mim. Por quê? Eu vou me apresentar como Shiva, aquele que devora tudo, né? Aí ele se apresenta, né, com aquele que está consumindo tudo que ele cria, né? Brahmaji cria, Vishnu sustenta, Shiva destrói tudo, né? Se mantivermos esse apreço por algum tempo, então estaremos prontos para um estágio ainda mais elevado, porque nesse você pode tirar mais dúvidas. Se você diz que tudo é Deus, então ah, o rio Tamil Nadu também é Deus. O criminoso, né, também é Deus. Os corruptos também é Deus, né? Os inimigos do Dharma também é Deus. A doença também é Deus. O assassino também é Deus. Como pode Deus também ter tantos atributos negativos? Isso pode ser uma dúvida. Isso me faz recordar da minha primeira esposa, quando eu era garoto, eu casei, e eu era meio doido, né? Psicologicamente, eu estava meio doido, perdido, mas eu fui num grupo que eu encontrei essa menina ainda mais doidinha do que eu e mais jovem, que foi falar com o padre. Era um grupo relacionado a um grupo jovem de igreja, né? Que eu estava numa situação tão péssima, né, psicologicamente, que me recomendaram isso. Aí essa menina vira para o padre e fala, você fala tanto bem de Deus, que Deus é só amor e isso e aquilo, por que que Deus criou tanto sofrimento nesse mundo? E aí o padre ficou assim, e eu fiquei assim, essa menina aí tem, né? Ela, de repente, ela é da minha praia, né? Ela também tem questões interessantes, né? Por que que Deus criou tanta injustiça, dor, sofrimento, corrupção, maldade, crueldade, né? Então, ali a gente começa a contemplar, né, as contradições aparentes que ocorrem nas escrituras. E os Vedas é a fundação, é a base de todas as estruturas religiosas que existem por aí, todas elas são fundadas nos atributos desse Saguna Deus e das leis de Deus que precisam ser observadas, né? Quase todas as religiões são fundadas nesse princípio de observação do Dharma, dessas leis, de modo que nós podemos desenvolver uma conduta positiva para a harmonia da vida neste planeta, né? Então, como é que você vai reconciliar ou conciliar tantos atributos negativos, né? Isso criaria um obstáculo, um problema intelectual. Então, o problema, quando você pensa, geralmente, né, essas questões todas elas vão aparecendo no processo vedântico, né? A paróquia é a pavada, né, que nós dizemos, são coisas que são colocadas e depois, quando nós começamos a contemplar um pouco mais, a gente vê, não, tem alguma coisa contraditória, como é que eu vou conciliar isso com aquilo? Né? Aí o guru tem que estar ali para nos ajudar, naturalmente o padre, né, aquele padre,
ele não tinha uma resposta, ou se tinha, ele não quis apresentar a resposta, né? A resposta é relativamente fácil, porque Deus cria esse universo e os Jivatmas, através do exercício do livre-arbítrio, que envolve as suas ações, irá atribuir valor a todos os objetos de experiência, né? E se ele faz tudo isso observando o Dharma, ele vai criar um paraíso na Terra. Mas se ele violar o Dharma, ele vai criar um inferno na Terra, onde o sofrimento reina, né? Então, Deus não cria esse sofrimento, é o mau exercício deste instrumento chamado o Viveka, ou a discriminação, o exercício do livre-arbítrio por parte dos jivas humanos, é que cria toda essa problemática, né? Por quê? Mas por que isso, né? O Deus poderia ter feito nós de modo que ninguém jamais violasse o Dharma. Então, que livre-arbítrio é esse? Que você chega aqui, você é forçado a observar o Dharma e jamais violar o Dharma, né? Não é livre-arbítrio, né? Você tem que ter a escolha entre o bem e o mal. Quando a gente escolhe o mal a nível coletivo, a gente cria um mundo nas condições do Kali Yuga que nós estamos vivendo atualmente, né? Se você fizer essa pergunta, Vedanta espera essa resposta e responde dizendo: o Senhor não se torna a criação. Então, a resposta final é que o Vedanta não se torna a criação. Essa criação não é real, é uma mera projeção aparente. Então, isso aí já acaba com a questão, né? Ele não se torna, né? Mas a questão era mais especificamente por que que existem todos esses pares opostos, né? Então, por que? A resposta do Vedanta seria se ele existe devido ao livre-arbítrio humano que foi dado pelo Criador aos jivas inteligentes e o exercício indevido do livre-arbítrio causa o sofrimento experimentado pelos humanos. Essa é uma resposta a nível mais intermediária que reconcilia ou que satisfaz, pacifica o intelecto humano. A nível mais profundo, Deus não cria esse universo, Deus simplesmente, como uma miragem, aparece como a criação. Todas essas aparências do Senhor, elas não são o Senhor, porque o Senhor é o substrato, aquilo que é livre de todas essas aparências. Então, a natureza Paraprakriti, ou Param Bhavam, é a natureza transcendental do Senhor, que é a natureza Paraprakriti, a natureza superior, absoluta. O Senhor, na verdade, não tem forma alguma. Se você busca uma forma única do Senhor, você vai avançar para a compreensão de que existe Deus, sim, em todas as formas, e aí, no final, você avança para um Deus sem forma. Então, esses são os três níveis que eu estava querendo elaborar no início, mas aquele verso ali criou uma confusão na medida multifacado, né? Como se fosse o terceiro, mas fundamentalmente é isso, né? Você vê o Senhor como uma entidade, uma deidade, né? Uma divindade pessoal minha, Nishtadeva, e depois você avança para a visão do Karma Yoga, que é uma ciência muito avançada, na medida que você vê Deus como a manifestação do inteiro cosmos, né? Então, todos esses versos que diz, eu sou o som dos pássaros, eu sou o sabor da comida, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, sou o contato seu com eu sou o Omkara, eu sou as escrituras, eu sou o bem, eu sou o mal, mas isso a gente não fala do mal, né? Eu sou o amor incondicional. Então, todas essas descrições, elas são lindas, maravilhosas, e elas se aplicam elas servem para desenvolver a visão do Karma Yogi, que é de ver Deus como o quê? Como a inteligência por trás de todos os Namarupas do universo. Existe essa inteligência suprema, né, que está sustentando tudo isso. Então, o indivíduo vê, né, a grama, os pássaros, as bananeiras, isso e aquilo, as paredes da casa, vê tudo como é uma inteligência que está por trás disso, sustentando tudo isso. Então, é uma visão maravilhosamente sutil, né, que ajuda a sutilizar e a purificar o intelecto humano. Somente então o indivíduo é capaz de
depois de ter passado pela visão do Karma Yogi, que transcendeu os deuses que aparecem como entidades únicas, né? Então, ele é capaz de transcender a visão do Karma Yoga e avançar para um Deus sem forma. Que Deus sem forma é esse? É mais sutil do que a inteligência que sustenta todas as formas. Esse Deus sem forma é um Deus que simplesmente, como é que se diz? Provede um substrato no qual todas as formas, inclusive a inteligência que compõe, que configura e sustenta essas formas, são projetadas, né? Então, esta é a compreensão final, que é um Deus como substrato daquilo que reflete a inteligência como a causa inteligente, né? A matéria, a configuração dos elementos, né? As energias que, né? Causa a modificação constante de todos os Namarupa. Então, tudo isso é visto, é transcendido no final, na medida que a gente vê o Nirguna Brahman, o Brahman superior, livre de qualquer nome, livre de qualquer forma. Então, esses são os três níveis. E você tem que ser realista, honesto e se posicionar e desenvolver esse relacionamento com o Ishvara, qualquer que seja o nível de compreensão, né? O nível intelectual, emocional seu, né? A emoção tem que estar lá. Aí, dependendo do nível emocional, intelectual do indivíduo, ele vai precisar de um símbolo mais específico, uma deidade, ou ele se tornando um Karma Yoga, ele vai ver Deus por trás de todos os Namarupas do universo. E mais tarde o indivíduo começa a ver Deus como o Prakriti de Maya, ou como substrato, né? No qual este universo é projetado. Esse Deus é totalmente sem atributo, nem mesmo o atributo do Criador, como puro Sattva-guna, né? Que também é dependente, é um subproduto dos gunas de Maya. Então, se você não tiver a capacidade de compreender esses Deus em suas naturezas mais sutis, que você mantenha relacionamento com Deus representado por uma deidade, nenhum problema. E o Swami nos apresenta outra passagem no Chandogya Upanishad, diz: Somya, antes deste mundo se manifestar, só existia a existência era uma, sem uma segunda coisa, um princípio sem nada além de si. Neste assunto, alguns sustentam que antes deste mundo se manifestar, havia apenas a inexistência, uma sem uma segunda. Dessa inexistência surgiu a existência. Eu não sei o contexto do Chandogya, eu li esse livro muitos anos atrás, quando eu estava na Índia, esse Upanishad, eu li ele comentado pelo Shimayananda não, Dayananda. Mas como era bem no início, né, do meu processo como expositor dos ensinamentos do Vedanta, eu não compreendi muito bem. Se eu, se eu tiver a possibilidade de obter esse livro de novo, eu poderia, de repente, a gente poderia fazer o Chandogya, uma exposição do Chandogya. Eu vou procurar para ver se existe a transcrição do Swami Paramarthananda. Aqui ele está falando, dentro desse contexto, que antes do ser se manifestar, antes deste mundo aparente se manifestar, existia só a existência, um sem nada além de si. Quando se manifesta este universo aparente, né, ainda assim só existe a existência, e essa existência continua sendo um sem nada outro além de si que seja realmente real. Mas a projeção desta ordem aparente manifesta dá uma impressão de pluralidade e diversidade, né? Enquanto que a realidade é que existe somente Deus, em sua natureza, Nirguna Atma, a única realidade sem nada além de si, a única existência real. Nesse assunto, alguns sustentam que antes deste mundo se manifestar, existe apenas a inexistência. Então, essa inexistência, ela se refere à inexistência da manifestação. Então, da não manifestação, existia a existência,
Essa inexistência, dentro do âmbito dessa existência, existia a manifestação inexistente. A manifestação inexistente aparece como manifestação existente, né? Desta manifestação inexistente surgiu a manifestação existente. Por que eu estou fazendo essa edição? Porque a compreensão realmente final é de que não existe a inexistência, muito embora existam escolas que sugerem, sustentam a teoria de que da inexistência a existência surgiu. Você não pode obter a existência da inexistência porque é uma contradição lógica. A natureza da existência, da inexistência, jamais produzir alguma coisa existente, porque a natureza é aquilo que jamais é modificado. Se a inexistência produz a inexistência, essa existência só pode ser de natureza inexistente. Então, ela é inexistente. Mas não é o caso. A existência sempre existe. Às vezes, ela recebe uma sobreposição dos gunas de Maya, né? Refletindo este cosmos, esse universo total, né? E muitas vezes Maya resolve tirar uma soneca, aí a sobreposição, a luz se apaga, o projetor de Maya é desligado, e aí ele continua lá como a única existência, né? Mas sem a sobreposição dos namarupas impostos por Maya, né? Então, só existe a existência é sempre uma sem a segunda, é sempre não dual, a única realidade, portanto, não existe a inexistência, mas dentro do âmbito da existência real, Sat, existe a projeção de Namarupas, aí nós dizemos o manifesto, o universo manifesto existe, mas existem momentos nos quais o universo manifesto deixa de existir como uma projeção aparente, mas na realidade de Deus é Sat, a existência que jamais deixa de existir, tá? Porque muito desses versos, muito desses Upanishads e textos precisam ser bem contextualizados, porque é um sistema, né, no qual os ensinamentos são apresentados, né, e que você não quer dar um pulo do gato e dizer assim, não, não existe existência, como faz o pessoal do caminho direto, né, o caminho que diz, você não existe, nada existe, não existe guru, não existe escritura, não existe karma, né? Então, a gente, não tendo o contexto dessas passagens, eu preciso estar sempre esclarecendo um pouco, ou editando, não editando as escrituras, mas apresentando elas fora de seus contextos, de modo que elas não criem dúvidas e aparentes contradições, ok? Então, a gente faz uma pausa de 10, Marcelo, e a gente volta daqui a pouquinho. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom,
Eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.